Vou apresentar um trabalho de microbiologia. Meu grupo é composto por mim, Emily Almeida, Stephanie Silva, João Vitor Borges, Flávio Ribeiro e Claudemir Júnior Piche. Historicamente, a ciência da microbiologia deu seu maior salto com o desenvolvimento de novas ferramentas para o estudo dos micro-organismos. E com o aperfeiçoamento das tecnologias já existentes, o microscópio é a ferramenta mais básica e antiga utilizada pelos microbiologistas no estudo das estruturas microbianas. Para a observação dos micro-organismos, é necessário a utilização de um microscópio de qualquer tipo, seja óptico ou eletrônico. Todos os microscópios empregam lentes que ampliam a imagem original. A amplitude, no entanto, não é um fator limitante na nossa capacidade de observar objetos pequenos. O microscópio óptico, ele utiliza a luz visível para iluminar as estruturas celulares. Vários tipos de microscópios ópticos são utilizados em microbiologia, de campo claro, de contraste de fase, de contraste de interferência diferencial, de campo escuro e de fluorescência. Os corantes, eles podem ser utilizados para corar as células e aumentar o seu contraste, facilitando sua visualização ao microscópio de campo claro. Os corantes são compostos orgânicos, sendo que cada classe de corante apresenta uma afinidade específica por determinados compostos celulares. Os corantes, eles conferem diferentes cores a diferentes tipos de célula. São denominados corantes diferenciais. Um importante procedimento de coloração diferencial, amplamente utilizado em microbiologia, é a coloração de Gram. O que é uma coloração de Gram? A coloração de Gram é um procedimento de coloração mais utilizado na microbiologia, sendo frequentemente utilizado para iniciar a caracterização de uma bactéria recentemente isolada, embora seja um procedimento amplamente utilizado na microscopia. A coloração, ela mata as células e pode alterar as suas características. Duas formas de microscopia óptica aumentam o contraste da imagem das células não coradas, assim vivas. São as microscopia de contraste de fase e a microscopia de campo escuro. A microscopia de contraste por interferência diferencial, o CID, é uma forma de microscopia óptica que emprega um polarizador no condensador para gerar uma luz polarizada, luz em um único plano. A luz polarizada, então, atravessa um prisma que gera dois feixes distintos. Esses feixes atravessam a espécime e penetram na lente objetiva, onde eles são recomendados em um único feixe. O microscópio a laser de varredura confocal MLVC é um microscópio computadorizado que acopla a uma fonte de raio laser ao microscópio fluorescente. O laser, ele vai gerar uma imagem clara, tridimensional e permite ao observador acessar várias imagens como um biofilme microbiano. Não somente as células da superfície do biofilme que tornam-se aparentes, como ocorreria no caso da microscopia óptica convencional, mas as células nas várias camadas, elas também podem ser observadas e ajustar o plano de foco no feixe laser. O CID, a microscopia de contraste por interferência diferencial, é uma forma da microscopia óptica que emprega um polarizador no condensador para gerar uma luz polarizada, luz em um único plano. Desse modo, por meio da microscopia CID, estrutura como um núcleo de células eucarióticas, assim como endoporos, vácuos e inclusões de células bacterianas, elas vão adquirir um aspecto tridimensional. Já o MLVC, o microscópio a laser de varredura confocal, é um microscópio computadorizado. Ele vai ser acoplado em uma fonte de raio laser a um fluorescente. O laser, ele vai acabar gerando uma imagem clara, tridimensional e vai permitir ao observador ter vários acessos a um plano de foco de espécime. As preparações celulares para MLVC, eles podem ser tratados como corantes fluorescentes, tornando mais facilmente ser distinguível. A microscopia eletrônica, os microscópios eletrônicos são adaptados por câmeras
que vão permitir a obtenção da fotografia, que denomina esse tipo de micrografia eletrônica, o poder de uma resolução de um MET, microscópio eletrônico de transmissão. O que significa? Ele vai significar um maior que aquele microscópio óptico, permitindo até uma visualização de uma estrutura em níveis moleculares. O poder de uma resolução de um microscópio óptico é de aproximadamente 0,2 micrômetros. Já na resolução de MET é aproximadamente 0,2 nanômetro e o aumento de 1000 vezes. A morfologia celular em microbiologia é o termo da morfologia que se refere à forma celular, que é uma variedade de formas que é possível no geral. Das células procarióticas são extremamente pequenas quando comparadas com as eucarióticas, que é uma célula que é esférica ou ovulada em sua morfologia, que é denominado um coco. Uma célula que vai ser exibindo uma forma cilíndrica e denominando um bastonete, que é um bacilo. O que vai determinar a morfologia de uma espécie pode ser a otimização de uma captação de nutrientes, que é uma modalidade natatória em um ambiente viscoso ou próximo a superfícies motilidades, que por um deslizamento e assim por diante. O crescimento celular, que é a razão de S/V, que é uma superfície e volume de uma célula, ela afeta vários aspectos da biologia, incluindo a sua evolução. Que uma vez que a taxa de crescimento depende, entre outras, a taxa de troca de nutrientes entre a razão maior do que as suas células menores, elas permitem uma troca de nutrientes mais rápidas por uma unidade de volume celular, em comparação com as maiores. Com isso, as células menores elas crescem mais rapidamente do que as maiores. Já a estrutura da membrana, a membrana citoplasmática, elas desempenha muitas funções, que dentre delas, a principal delas fica como porteiro, que é uma substância desenvolvida que entram e saem das células. Elas, por sua vez, circundam o citoplasma e separam-se por meio do externo. Já a membrana citoplasmática é uma estruturalmente fraca e confere por pouca proteção contra a lise osmótica, que é uma estrutura de membrana correspondente a uma bicamada fosfolípica, que é hidrofóbica e hidrofílico, que eles apresentam apenas de 8 a 10 nanômetros de espessura. A construção fundamental de membranas citoplasmáticas de arqueias é a mesma que bactérias e eucariotos. A evolução das células ela selecionou desse modelo como a melhor solução para a principal função da membrana citoplasmática e permeabilidade. Qual que é a função da membrana? Ela atua como uma barreira de permeabilidade, impedindo o extravasamento passivo de uma substância para dentro ou para fora da célula. A membrana ela corresponde a um sítio de ancoragem para várias proteínas. Dessas, algumas são enzimas que atuam na conservação de energia e outras estão envolvidas no transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. O transporte simples e a translocação de um grupo, que é a bactéria Escherichia coli metaboliza o açúcar disacarídeo de lactose e a lactose é transportada ao interior das células. E por essa atividade, ele gera um transportador simples denominado lacpermease, que é um tipo de simultador à medida que cada molécula de lactose é transportada no interior da célula, a energia de força protomotiva ele diminui ligeiramente devido a um transporte de um próton para o interior de um citoplasma. Essa translocação de um grupo difere transporte simples de duas maneiras. A primeira é a substância transportadora é quimicamente modificada durante o processo de transporte. E a segunda é um composto orgânico que é rico em energia da força protomotiva, que ela conduz um evento de transporte. E um desses sistemas de translocação de um grupo mais bem estudados, eles transportam açúcar glicose, manose,
e frutose em E. coli, que durante o transporte esses compostos são fosforilados pelo sistema fosfotransferase, que é um sistema, ele consiste em uma família de proteínas que funcionam em um conjunto. 5 proteínas são necessárias para esse transporte de qualquer açúcar, que é as proteínas de periplasmáticas, de ligação e o sistema ABC. O periplasma, ele contém proteínas diferentes, várias das quais atuam no transporte, sendo denominadas proteínas periplasmáticas de ligação. O sistema de transporte que contém proteínas periplasmáticas de ligação, eles têm o transportador de membrana e proteínas hidrolisam, que é o ATP, que são denominados sistema de transporte ABC, sendo o ABC um acrônimo de ATP binding. Cacete é a ligação de um ATP. Uma propriedade estrutural de proteínas que ligam ATP a mais de 200 sistemas de transporte ABC, eles de diferentes formas, eles são identificados como procarióticos. Os transportes ABC, eles são responsáveis pela captação de compostos orgânicos como açúcar e aminoácidos, nutrientes que são inorgânicos como sulfato e fosfato e certos tipos de metais. A parede celular da bactéria e arqueias, que é o citoplasma das células procarióticas, eles mantêm uma concentração elevada de solutos dissolvidos, o que cria uma significativa pressão, tratando-se da mesma pressão em um pneu de automóvel para resistir à exploração e à pressão, que eles evitam uma explosão, que é a lyse celular. A maioria das células de bactérias e arqueias possuem uma parede, além de proteger contra a lyse osmótica, que são as paredes celulares que conferem a uma forma e uma rigidez à célula, que é o conhecimento da estrutura e função da parede celular, que é uma importante não para o entendimento de como as células procarióticas funcionam, mas também ao devido fato de que muitos antibióticos têm como alvo a síntese da parede celular, que deixa as células suscetíveis à lyse. A parede celular gram-posita, em bactérias gram-positivas, cerca de 90% das paredes celulares é composta por um peptidoglicano, que embora algumas bactérias elas apresentam somente uma única camada disso, muitas dessas bactérias gram-positivas elas exibem várias camadas sobrepostas. Muitas das bactérias gram-positivas elas vão apresentar moléculas ácidas, denominadas ácidos teicóicos, embebidas em sua parede celular. O termo ácido teicóico, ele refere-se a toda a parede celular. A membrana citoplasmática é um polímetros de capsulares composto por glicerol, fosfato ou ribitol de fosfato. Esses poliálcools, eles estão conectados por ésteres fosfato e geralmente eles apresentam açúcares de alanina associados aos ácidos teicóicos, que estão ligados covalente ao ácido murâmico no péptido da parede celular. O fato de os fosfatos serem carregados negativamente, os ácidos teicóicos são parcialmente responsáveis pela carga elétrica negativa geral da superfície celular. O manômetro do polímero normalmente é um hidroxibutírico, que, contudo, um comprimento desses manômetros, eles podem variar consideravelmente desde o C3 até o C18. Dessa forma, o termo mais genérico de polihidroxialcanato, que é o PHA, é geralmente empregado para descrever essa classe de polímeros e de armazenamento de carbono de energia. Os PHAS, eles são sintetizados pelas células quando há um excesso de carbono e são clivados para o uso como fonte de carbono ou de energia quando as condições o permitem. E muitas dessas bactérias arqueias, elas produzem PHAS. Muito desses micro-organismos, eles acumulam fosfato inorgânicos na forma de grânulos de polifosfato. Esses grânulos, eles podem ser degradados e utilizados como uma fonte de fosfato na biossíntese de ácidos nucleicos e fosfolíptica em alguns organismos, que eles podem ser utilizados diretamente na produção do composto rico em energia ATP,
que muitos desses procariotes de gram negativa, eles são capazes de oxidar compostos sulfurados reduzidos, como o sulfeto de hidrogênio. Esses organismos, eles correspondem às bactérias sulfurosas. E algumas dessas bactérias, elas são capazes de orientar-se especificamente em um campo magnético, pelo fato de conterem magnetossomos. O que são esses magnetossomos? Eles foram encontrados em vários organismos aquáticos, nos quais as culturas de laboratórios eles apresentam um crescimento em baixa concentração de O2. Essas estruturas de vesículas de gás, elas são estruturas cônicas constituídas de proteínas, sendo elas são ocas rígidas de comprimento e de diâmetros variáveis. O número de vesículas de gás, elas podem variar de poucas a centenas delas por células, que são impermeáveis a águas e aos solutos, que são permeáveis a gases. A presença de vesículas de gás, elas são células que podem ser detectadas tanto por uma microscopia óptica quanto em grupos de vesículas, que determinados de vácuos de gás. Elas acabam aparecendo como inclusões irregulares que vão brilhar por meio de uma microscopia eletrônica de transmissão de cortes, que são de cortes celulares finos. Já as vesículas de gás, elas são compostas por duas proteínas diferentes. A principal proteína, ela é denominada GVPA, que elas correspondem ao envoltório impermeável da vesícula de gás em si, a uma proteína pequena de hidrofóbica, que é muito rígida, as cópias elas vão se alinhar de uma forma de nervuras paralelas à vesícula, tendo uma rigidez que é essencial para a resistência dessa estrutura, onde existe uma pressão externa. Segundo a proteína denominada GVPC, elas atuam reforçando o envoltório da vesícula de gás, que por meio de uma ligação cruzada, como as nervuras paralelas, elas acabam formando um ângulo capaz de agrupar várias moléculas de GVPA. O que são os endopórios? Elas são células altamente, que diferencia o que exibem extrema resistência ao calor, que são produtos químicos fortes à radiação. Os endospórios, eles atuam como estruturas de sobrevivência e permitem ao organismo permite eles resistirem a uma condição de crescimento adversas, onde inclui, mas elas não são limitadas aos extremos da temperatura, onde desseca ou a carência nutricional. A formação e a germinação do endosporos é uma célula vegetativa e convertida a uma estrutura vegetativa. Ela resiste ao calor, refringente à luz e que não exibe um crescimento cessa, devido a uma exaustão de um nutriente essencial. O endosporo, ele pode permanecer dormente durante anos, onde pode se converter novamente em uma célula vegetativa. Os endosporos, eles são visualizados ao mesmo tempo pelo microscópio óptico como uma estrutura altamente refrigerante, formas relativamente rápidas. Esse processo ele acaba envolvendo 3 etapas, que é a ativação, germinação e a extrusão. A estrutura dos endosporos, eles são permeáveis à maioria dos corantes, sendo ocasionalmente observada como regiões não coradas no interior das células e coradas com corantes básicos como azul de metileno, que é um corantes e procedimentos especiais que devem ser utilizados para corar os endosporos. Os endosporos, eles diferem estruturalmente de uma célula vegetativa, principalmente em relação aos tipos de estrutura encontradas externamente à parede do cerne, que é uma substância química caracterizada de endosporo, mas ausente em uma célula vegetativa é o ácido
dipicolínico, que ele vai acumulando no cerne. O que é um cerne do endosporo? Ele contém altas concentrações de pequenas proteínas de ácido solúveis, que é o PPASS. Essas proteínas elas são sintetizadas apenas durante o processo de esporulação, que vai possuir pelo menos duas funções que as liga fortemente ao DNA do cerne, que vão proteger contra contra alguns danos causados pelas radiações das ultravioletas, que acaba conferindo quando essas PPASS, elas se modificam a estrutura molecular do DNA de uma forma B comum como uma forma A, mais compacta. Como que é o tamanho celular e a importância de ser pequeno? Os procariotes, eles podem variar de tamanho, desde as células aproximadamente 0,2 até umas células de 700 m de diâmetro. As células de maior procariotes, eles são conhecidas como quimiolitrófico, que é um sulfuroso de tiomargarida, como cerca de 750 U.M. De diâmetro, são quase visíveis a um olho nu. Como que é uma estrutura dessa membrana? A membrana citoplasmática ela circunda ao citoplasma e a separa do ambiente externo. Se a membrana estiver comprometida, a integridade celular ela será destruída, havendo sempre um extravasamento do citoplasma para o ambiente, provocando a morte daquela célula. As proteínas da membrana elas são normalmente apresentadas a uma superfície de hidrofóbicas nas regiões que atravessam aquela membrana e superfícies hidrofílicas, que nas regiões que estabelecem aquele contato com o ambiente e o citoplasma. O que são aquelas membranas de arqueias? Que, diferente dos lipídios de bactéria e eucariotes, em que os ácidos graxos são únicos ao glicerol por ligação de éster, os lipídios de arqueias, eles apresentam ligações de éter entre o glicerol e suas cadeias hidrofóbicas laterais. Os lipídios, eles são arqueias que são formados de múltiplas unidades de hidrocarbonetos, de 5 carbonos isopremos, onde a membrana do citoplasma ela é formada por um glicerol de éter, que apresenta cadeias laterais de 20 carbono ou de diglicerol, que de tetraéter, que vão apresentar cadeias laterais de 40 carbonos. Muitos desses lipídios de arqueias, quando anéis de interior das cadeias laterais de hidrocarbonetos, eles, por exemplo, são o quercetinol, que é um lipídio disseminado entre as espécies de tal marchaeota, se eu não me engano, que é um grande filo de arqueias, quando contém 4 anéis de 5 carbonetos, que é o cicloplentil, a uns 6 carbonos, que é o ciclo hextil. O que são essas proteínas transportadoras? As proteínas transportadoras, elas vão realizar, mesmo que sendo através da membrana, elas acumulam um soluto contra um gradiente de concentração, onde tem a necessidade de transporte imediato, sendo por carregadores. É mais fácil o entendimento se a difusão fosse a única forma de entrada de solutos nas células. A concentração externa, ela acaba que a maioria dos nutrientes na natureza frequentemente é bastante baixa. Isso é insuficiente para as células realizarem aquelas reações bioquímicas. A parede celular de bactérias e arqueias, o citoplasma das células procarióticas, elas mantêm uma concentração elevada de solutos dissolvidos, que cria uma significativa pressão osmótica, que é cerca de 2 atm, que em uma célula típica elas vão tratar-se da mesma pressão que em um pneu de um automóvel, para acabar resistindo a uma pressão e evitar a exploração, que é a lise celular, onde a maioria das células das bactérias e as que as possuem em uma parede.